Olá pessoal, nesse vídeo vou responder as dúvidas que vocês mandaram sobre o açúcar. Então vamos à primeira pergunta. Foi da Luísa Priori Guerra. Ela perguntou o seguinte: quero saber sobre todos os tipos de açúcares. Existem vários tipos de açúcares e vou aqui listar aqueles principais. Então vamos ao primeiro. O açúcar refinado ou açúcar branco, que é a mesma coisa, ele é o mais consumido entre nós brasileiros. Como o próprio nome diz, açúcar refinado, esse é um tipo de produto que, para chegar à versão final de consumo, ele passa por um grande processo de refinamento. E é justamente aí que se encontra o grande problema, porque nesse processo todo você acaba gerando uma grande perda dos nutrientes, o que vai fazer com que o produto final ele não contenha praticamente nada de vitaminas e de minerais. Além disso, ele vai ser acrescido de diversos aditivos químicos para que ele possa justamente, por exemplo, ter aquela coloração branca que a gente conhece. O açúcar cristal, ele é bem similar ao açúcar refinado. A diferença, basicamente, é porque no caso do açúcar cristal, ele passa por menos fases do refinamento. O açúcar light, ele tem um poder de doçura maior do que o açúcar refinado. Só que ele tem menos calorias, então muita gente acaba preferindo ele. No caso dessa questão da doçura dele ser maior, isso ocorre porque nele é acrescentado alguns adoçantes. Já em relação aos açúcares mascavo e demerara, que muita gente gosta de saber qual é a principal diferença entre eles, se eles são as melhores opções, então vamos aqui citar as diferenças básicas desses açúcares. Esses dois tipos de açúcares são sim as melhores opções. No caso do açúcar mascavo, ele vai ter como um ponto negativo, porque ele acaba deixando um gosto residual da cana de açúcar, que algumas pessoas acabam não se adaptando muito bem, principalmente no início. Já o demerara, ele tem como ponto negativo que ele é um pouco mais difícil de se dissolver nos alimentos. Então, por conta disso, às vezes a pessoa, por exemplo, adiciona açúcar demerara em um suco. Por conta dessa propriedade que ele contém, a pessoa sente a necessidade de acrescentar mais açúcar àquele alimento. Então, sem se dar conta, ela está adicionando uma quantidade muito maior de açúcar do que ela iria adicionar se fosse, por exemplo, o açúcar refinado. Então, apesar dela estar consumindo um produto de melhor qualidade, ela está ingerindo em termos de quantidade de açúcar muito mais, o que no final das contas vai ser ruim para ela. Nesse caso, a dica é que você deixe um pouco o açúcar ali agir naquele alimento ou preparação, ou até mesmo você misturar para que a dissolução ocorra de uma forma mais rápida. Agora, em termos de propriedades nutricionais, o açúcar demerara e o mascavo, eles são similares em relação aos teores de vitaminas e minerais. E por último, a versão que eu vou citar é o açúcar orgânico, que também apresenta valores similares em relação à questão de valor nutricional do açúcar mascavo e demerara. A grande diferença é que nele não vai conter a presença de agrotóxicos durante o seu meio de preparo. E por conta disso, às vezes você acaba encontrando um produto no mercado mais caro. A Luana Rodrigo perguntou o seguinte: o açúcar causa efeito viciante? Sim, quando a gente consome produtos contendo o açúcar, isso acaba gerando um efeito de bem-estar no nosso corpo, porque ele está relacionado com a liberação, por exemplo, de serotonina, que vai dar essa sensação de bem-estar. Então a pessoa come, se sente bem, e aí sente a necessidade de comer produtos que contenham açúcar para poder se sentir bem novamente. Cleusa Ribeiro: por que sentimos tanta vontade de comer doces? Porque o açúcar, ele dá esse efeito de bem-estar, porém é um efeito rápido, ele não dá saciedade. Então você consome um produto que dá o bem-estar, mas logo em seguida, pouco tempo depois, você já está com fome novamente. E aí você tem que comer de novo um produto que contenha mais açúcar para você ter de novo o efeito do bem-estar. E aí você fica nisso durante o dia inteiro consumindo uma enorme quantidade de açúcar para dentro do seu organismo.
A Luciene Araújo pergunta: posso substituir o açúcar por adoçante? Pode, se você tiver tido a orientação de um profissional, né? Eu não oriento que você faça isso por conta própria. Rosângela Oliveira: qual açúcar faz menos mal? Está respondido em relação ao que eu falei anteriormente da qualidade do açúcar, né? As melhores opções, as mais saudáveis, são o demerara, o mascavo e também aí o orgânico. Diaconisa Nilza Godoy: o diabético não tem a opção de usar açúcar nenhum? Bom, nesse caso não existe uma regra. Não significa que o indivíduo, por ser diabético, ele não vai mais poder consumir açúcar em nenhuma ocasião, em nenhuma possibilidade. Isso vai depender muito da conduta do profissional, do nível que se encontra o diabetes, porque você tem aquele diabetes mais leve, você tem casos de diabetes mais severos. Então, cada caso deverá ser avaliado, e aí nesse caso não tem como eu te dizer se sim ou se não. Às vezes a pessoa pode iniciar um tratamento com uma maior restrição, e aí com o tempo da melhora do quadro dessa pessoa, ela pode ter a maior liberação, algumas brechas para consumo de produtos que não necessariamente sejam isentos em açúcar. A Rosane Heidel perguntou: quantidade de açúcar por dia? Isso também é outra coisa que não dá para ser respondida, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por exemplo, uma criança de 6 anos, eu não posso dizer que a quantidade de açúcar que ela vai consumir vai ser a mesma do que uma pessoa que tem 30 anos e é atleta. Então são necessidades diferentes, então não dá para eu dizer aqui qual é a quantidade que você vai precisar consumir, porque isso precisa de uma avaliação prévia. A Lucilcleide Nascimento: queria saber se o açúcar demerara é melhor do que adoçante. Aqui a gente já está comparando um tipo de açúcar com adoçante. Nesse caso, o que acontece? A gente não pode esquecer que adoçante não é um produto natural. A maioria deles são ali produtos sintéticos, são aditivos químicos, que muitas vezes o nosso corpo não reconhece, então você acaba tendo às vezes o acúmulo dessas substâncias no seu corpo. Então, se você não for uma pessoa diabética, não recomendo o uso indiscriminado do adoçante. E aí, se você puder optar pelo açúcar, pode vir a ser uma melhor opção, mas isso também vai depender da dieta que você vai seguir, da dieta que o profissional vai recomendar para você. A Nayara Palmas perguntou o seguinte: posso trocar o açúcar por mel? É melhor, pior ou dá na mesma? É uma pergunta interessante, mas sim, você pode, ao invés de acrescentar o açúcar, adicionar o mel. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: o mel, ele também vai ter fonte de açúcar e ele tem um alto índice glicêmico. Então não é necessariamente uma opção que, por ser melhor talvez do que o açúcar, então eu posso utilizar em uma quantidade sem controle. Não é isso. Mas a depender do caso, pode ser sim uma melhor opção, até porque o mel tem outras propriedades adicionais que o açúcar não apresenta. Então, por exemplo, ele tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, ele pode prevenir algumas infecções por alguns tipos de micro-organismos. E agora a última pergunta é da Vanice Vieira: o açúcar faz mal? Bom, eu vou puxar um link com essa pergunta para o seguinte fato: às vezes a gente encontra na internet pessoas argumentando que o açúcar não se trata de um alimento, que é um veneno, que não traz nenhum tipo de benefício e só traz malefícios para a saúde. Eu só vou fazer aqui uma pequena ressalva, porque não é necessariamente uma verdade absoluta. Porque o que acontece? Se você encontra um indivíduo que passa fome e você dá a esse indivíduo um produto rico em açúcar, esse produto vai fazer mal a essa pessoa? Ou será que esse alimento pode salvar a vida dessa pessoa? Porque o açúcar, ele é o principal substrato energético para as nossas células. Então, não é que o açúcar ele é um alimento ou um produto que você está consumindo e você está se matando por conta disso. Na realidade, o grande problema do açúcar é porque a gente tem visto que as pessoas estão consumindo em uma grande quantidade. Então, hoje em dia, os produtos industrializados que nós consumimos por si só já apresentam, em sua maioria, açúcar. Então, se fora além dos produtos que já contêm açúcar, você ainda acrescenta o açúcar de mesa no seu suco
ou em outras preparações, no final da conta do seu dia, você acabou consumindo uma quantidade absurda de açúcar. Então é esse excesso que faz mal. Agora, para que fique mais claro, após uma refeição que você tenha feito, aqueles alimentos eles vão ser digeridos e os nutrientes desses alimentos serão absorvidos e direcionados para as células do nosso corpo. Boa parte desses nutrientes vão ser utilizados para gerar energia. Só que se você tem uma célula que ela já chegou ao seu nível máximo de estoque de energia e você ainda continua comendo, o que vai acontecer? Mais alimento, mais nutrientes vão estar entrando no seu organismo, sendo que a sua célula não precisa de mais energia, porque ela já está cheia. Então, o que vai acontecer com esses alimentos que você está consumindo em excedente? Eles vão ter que ser estocados em algum lugar, concordam comigo? E nesse caso, boa parte desses excedentes vão ser estocados em forma de gordura. Então muitas vezes a pessoa engorda, não é porque ela consome necessariamente alimentos gordurosos. Ela pode muito bem engordar porque ela consome muito carboidrato. Outro ponto interessante é que o açúcar refinado ele possui a propriedade de acidificação. Ou seja, quando você consome o açúcar ou produtos com altos níveis de açúcares, ele vai gerar momentaneamente uma acidificação do seu organismo. Para compensar isso, vai acontecer a retirada de compostos do seu osso. Nesse processo vai acabar também saindo o cálcio dos ossos. Então, se você é uma pessoa que consome altos níveis de açúcar, isso a longo prazo, é claro, e não apenas em um único dia, então isso se acontece de uma forma repetida, você pode ser uma pessoa mais propensa a desenvolver lá no futuro a osteoporose. Então, isso são apenas alguns exemplos, tá? Porque o açúcar está totalmente vinculado com o ganho de peso, e aí eu falo do sobrepeso, da obesidade e todas as doenças associadas à obesidade, o diabetes e até mesmo o câncer. Bom, eu respondi as dúvidas que vocês mandaram. Se alguém ficar com mais alguma dúvida, é só deixar o seu comentário. Vou deixar também na descrição do vídeo o link da minha página no Facebook e também o meu perfil no Instagram. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.